venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Obrigado por estar aqui conosco. Meu nome é Evaldo Vicente e é sempre um privilégio ter você aqui. Annie Shapiro tinha 50 anos de idade em 1963. Ela assistia à cobertura da morte do presidente John F. Kennedy na sua televisão preto e branco quando sofreu um derrame avassalador e caiu em coma profundo. Seu marido, Martin Shapiro, fiel aos votos de casamento, passou os próximos 30 anos cuidando, dando banho e trocando a roupa de sua esposa. Ele penteava o cabelo dela, escovava os seus dentes, pingava colírio em seus olhos para evitar que ficassem secos. Ele dormia ao lado dela todas as noites, orava pelo milagre da recuperação. E ele fez tudo o que pôde para encontrar uma solução clínica. Mas durante o coma, o corpo de Annie começou a entrar em colapso. Ela passou por uma cirurgia de catarata, um implante no quadril e até uma esterectomia. Annie Shapiro era uma mulher de sucesso, até esta tragédia lhe acontecer. Ela tinha planos de abrir negócios em Hamilton, em Ontário, mas agora ela não passava de uma sombra do que um dia já tinha sido. Durante o seu coma, a guerra do Vietnã acabou, o homem foi à Lua e muitos avanços tecnológicos aconteceram. Mas em 14 de outubro de 1992, um milagre aconteceu. Annie Shapiro acordou do coma. Seu marido, Martin, conta que naquele dia, enquanto ele estava deitado ao lado de sua esposa, ela se assentou subitamente e disse: "Ligue a televisão, eu quero assistir o I Love Lucy." Mas o mundo havia mudado completamente. Ela própria tinha envelhecido 30 anos. Seu marido já tinha 81 anos de idade. Seu filho, que tinha 18 anos na época do derrame, agora tinha 48 anos de idade e 2 filhos. Os telefones agora já eram sem fio, tudo ao redor dela tinha mudado. E o seu marido disse: "No dia em que Annie acordou, foi como uma pessoa morta voltando à vida." Quando perguntado pelos jornalistas por que ele não colocou sua esposa no asilo, ele respondeu serenamente: "Bem, quando me casei com ela, eu prometi estar com ela na saúde e na doença e mantive a minha promessa." Eu acredito que cada um de nós vai experimentar um despertamento que é ainda mais fantástico do que este de Annie Shapiro. Nós vamos nos ver arremessados para um novo mundo que nenhum de nós é capaz de sequer começar a imaginar. A Bíblia anuncia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. "Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor." A segunda vinda de Cristo será o evento mais espetacular jamais visto neste planeta. A Bíblia ensina que pessoa alguma que estiver viva deixará de ver este evento. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, 7. "Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram." A morte, os assassinos, toda a escuridão moral deste planeta terão fim de maneira dramática e será instalada uma novidade de vida que jamais nós experimentamos. A volta de Jesus Cristo será a apoteose de um capítulo da história desta terra. Os que tiverem morrido em Cristo despertarão de suas sepulturas e será como se o tempo tivesse parado.
Como no caso de Anne Shapiro, eles não saberão se um dia ou apenas uma hora passou. Eles voltarão à vida, mas, diferente de Anne Shapiro, eles terão um novo corpo totalmente saudável em perfeita operação. Infelizmente, para algumas pessoas, este despertar da sepultura não será uma boa notícia. Na verdade, a chegada do reino de Deus será um acontecimento trágico para eles. A Bíblia ensina que haverá 2 ressurreições dos mortos, cada uma delas levando a um resultado bem diferente e a 2 eventos completamente distintos um do outro. Veja as palavras de Jesus ao descrever estes 2 eventos distintos. João capítulo 5, versos 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Observe o que Jesus diz: todo ser humano que já viveu na face da terra será ressuscitado do sono da morte numa das 2 ressurreições. As palavras de Jesus aqui são bem claras: todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E ele segue descrevendo as 2 ressurreições. Primeiro, a ressurreição da vida. E segundo, a ressurreição da condenação. Meus amigos e minhas amigas, eu não quero ter parte alguma na ressurreição da condenação. Pelo contrário, a promessa que nós encontramos em Apocalipse 26 é a promessa que eu e você devemos desejar que se cumpra em nossa vida. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida e a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Como Deus especifica que os ressuscitados na primeira ressurreição são bem-aventurados e santos, nós sabemos que estes são aqueles que são os fiéis de todas as gerações. Mas nós também entendemos que os demais mortos são aqueles que foram infiéis e que são despertados algum tempo depois da primeira ressurreição. Então nós voltamos à pergunta central desta série: é o céu uma realidade? E mais ainda, o que acontece com aqueles que participam da primeira ressurreição? Apocalipse 26 tem uma promessa para os que participam da primeira ressurreição. Apocalipse 26. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A primeira ressurreição, chamada de a ressurreição para a vida, é o momento em que os mortos em Cristo são transformados de corpos corruptíveis para incorruptíveis. E ali, naquele momento, eles são trasladados para o encontro com o Senhor nos ares. E de lá, para onde será que eles vão? Bem, dali eles vão viajar com Jesus para o céu. Entretanto, eles não são os únicos que participam desta viagem. Aqueles fiéis que estiveram vivos quando Jesus voltar vão se unir a eles nesta jornada em direção ao céu. Este será o momento que todos nós temos aguardado tanto. Este é aquele momento descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Este será o dia em que se cumprirão as palavras de Paulo em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O nosso corpo mortal, doente, sujeito a envelhecer e morrer, será transformado, perfeito, para nunca mais envelhecer ou morrer.
nós estaremos com Jesus e Ele nos terá transformado. E então subiremos para encontrar com Ele no ar e, junto com aqueles que ressuscitaram dentre os mortos, vamos viajar até o céu. Vamos deixar para trás uma terra que tem sido dizimada pela perturbação do mundo natural. Os que não amaram a Jesus e que estiverem mortos, continuarão mortos. Nós vamos falar mais sobre esse assunto no nosso próximo programa. E os que não amaram Jesus e que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus, eles vão morrer e permanecer aqui neste planeta. Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17, fala sobre a morte deles. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, dizendo: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Bem, eles poderiam suportar se tivessem escolhido amar a Jesus, mas preferiram rejeitá-lo com toda a sua misericórdia e perdão. Eles rejeitaram os braços abertos do Salvador e escolheram não ser resgatados pelo Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O amor de Jesus é como o sol. Se você pegar 2 tigelas, colocar manteiga numa delas e barro numa outra, e colocá-las do lado de fora, debaixo do sol, o que será que acontece? A manteiga vai derreter, mas o barro vai endurecer. Assim são as reações ao amor de Deus. Paulo descreveu essas 2 reações da seguinte maneira em 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É a mesma mensagem, mas que gera 2 reações bem diferentes. A mensagem de Jesus e de sua morte para nos salvar é loucura, é uma fábula para alguns e que não desperta nenhuma mudança na vida deles. Entretanto, para outros, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus que transforma uma vida para sempre. Eu quero que essa mensagem seja o poder de Deus em minha vida. E você também não quer? Portanto, quando Jesus voltar, aqueles que tiverem experimentado o poder de Deus em sua vida, aqueles que tiverem tido um relacionamento transformador com Jesus, são levados deste planeta batido pelo pecado para o céu. Por outro lado, os que estiverem vivos, mas que tiverem visto a mensagem de Deus como loucura e rejeitado a mensagem da cruz, serão fulminados pelo brilho da volta de Jesus. Os que rejeitaram Jesus e que já estiverem mortos, permanecerão mortos. Mas os seguidores de Cristo são elevados para se encontrar com Jesus e ir para o céu. E o que acontecerá com esta terra? O Apocalipse nos fala, Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2. Apocalipse 20, 1 e 2 nos diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No cristianismo, este período de 1000 anos é comumente referido como o milênio. Embora o milênio, a palavra milênio, não apareça na Bíblia, ela é, na verdade, formada por 2 outras palavras que vêm do latim. Mille, que quer dizer 1000, e annum, que quer dizer ano. É, portanto, uma palavra bem descritiva deste período de tempo. 1000 anos, o milênio. E o que acontece durante estes 1000 anos? Satanás e seus anjos são presos e lançados no abismo. Mas que abismo é esse? Se nós olharmos o original grego, nós vamos ver que a palavra abismo vem da palavra grega abussos. É a mesma palavra usada em Gênesis 1:2, ao descrever que a terra era sem forma e vazia. A terra vai ficar, portanto, num estado de total devastação. A terra terá passado por tanto tumulto que ela ficará num estado de quase igual ao estado de quando tinha
sido criada, quando nada ainda havia sido posto sobre a terra. Satanás é acorrentado à terra por essa cadeia de circunstâncias. O profeta Jeremias também descreveu a terra nesse estado de abussos, ou abismo. Jeremias, capítulo 4, versos 23 a 27, nós lemos o seguinte, Jeremias 4, 23 a 27. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, abussos. Olhei para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. E mais à frente, no capítulo 25 do mesmo livro de Jeremias, capítulo 25, verso 33, Jeremias diz o seguinte: naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Satanás, portanto, ele fica preso por essas circunstâncias. Ele fica confinado a esta terra quase destruída, sem ninguém vivo, exceto ele e os seus anjos. Ninguém mais para tentar, ninguém mais para levar ao pecado. Ele é deixado só para contemplar a sua vida de total rebelião. A terra será como um abismo para Satanás. Na destruição absoluta deste planeta, um princípio eterno ecoa vez após vez, que o salário do pecado é a morte. O universo inteiro será testemunha da terrível verdade dessas palavras. Por 1000 anos, Satanás será confrontado com os resultados terríveis da sua rebelião. Mas vamos focalizar nos aspectos mais positivos desses 1000 anos, e há muitos deles. O que os salvos estarão fazendo com Jesus durante este período de 1000 anos? Lembre-se que Apocalipse, capítulo 20, verso 6, nos disse que eles serão sacerdotes com Deus, reinando com Ele por 1000 anos. É quase difícil imaginar quão fantástico será estar com Jesus por 1000 anos. Será simplesmente maravilhoso e apenas o início da eternidade. Mas provavelmente haverá algumas perguntas. Por exemplo, eu certa vez ouvi que haverá 3 fatores que causarão grande surpresa no céu. Primeiro, o fato de nós estarmos lá. Segundo, o fato de não encontrarmos lá alguém que esperaríamos encontrar. E, finalmente, a surpresa de ver quem estará lá. Você poderá se perguntar, por exemplo, por que é que o meu tio não está aqui? Onde está o pastor da minha igreja? Eles foram pessoas tão boas. Ou talvez você se pergunte como tal pessoa pode estar lá no céu, já que ela foi tão cruel e má com você. Mas as boas novas a respeito do Evangelho de Cristo são que Jesus vai responder cada uma destas perguntas. Nós teremos, inclusive, a oportunidade de rever as decisões de Deus no julgamento. É isso mesmo que você ouviu. O Todo-Poderoso Criador do Universo vai permitir que eu e você revisemos o seu trabalho. Apocalipse capítulo 20, verso 4, fala exatamente sobre isso. Apocalipse 20, 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E Paulo, no mesmo contexto, diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cada intenção do coração humano será trazida à luz. A luz eliminará as trevas e tudo que as trevas escondem. Naqueles dias será revelado por que Deus não pôde salvar algumas pessoas. As escolhas foram deles.
nós veremos as escolhas feitas por alguns de rejeitar o sublime amor de Deus. Nós veremos a maneira pela qual Deus tentou alcançá-los incansavelmente. Nós veremos cada oportunidade que Deus colocou diante deles. E nós vamos ver quão longe Deus foi para trabalhar com cada indivíduo ao longo da história. No final de tudo, chegaremos todos a uma conclusão, como diz Apocalipse 16, 7. Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Cada um de nós vai poder entender por que nós passamos pelo que passamos em nossa vida. Nós vamos ver os caminhos pelos quais o Senhor nos conduziu e vamos ter a certeza de que o plano dele foi perfeito. Ao final dos 1000 anos, nós vamos experimentar ainda mais alegria. Agora a Bíblia descreve Satanás sendo solto da sua prisão e a segunda ressurreição acontecendo. E finalmente a destruição no lago de fogo daqueles que não amaram a Jesus. Mas depois disso, o que é que Deus vai fazer? Deus vai restaurar esta terra ao estado de perfeição e beleza edênicos de quando a terra foi criada. Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2, descreve este maravilhoso evento. Apocalipse 21, 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esta é a descrição da nossa viagem de retorno do céu. Nós estaremos na Nova Jerusalém, naquela mansão, naquele lugar que Jesus disse que estaria preparando para nós. E agora Ele nos traz de volta à terra que Ele vai fazer nova outra vez. O capítulo 21 de Apocalipse segue dizendo no verso 3 o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus tomará posse de volta deste planeta e vai restaurá-lo à sua perfeita beleza. Ele está preparando nossa casa e o nosso lar será com Ele. Dentre todos os lugares deste vasto universo, Deus escolhe estabelecer sua morada eterna no único planeta que um dia se rebelou contra Ele. Que privilégio, meu amigo, minha amiga, que alegria extrema poder viver com Deus para sempre. Sabe, quando Deus despertar do sono da morte aqueles que tiverem descansado em Cristo, Ele vai despertá-los com um novo corpo, um corpo perfeito, que jamais envelhecerá, jamais experimentará a dor ou a morte novamente. Saúde, paz e harmonia perfeitas. E o bom de tudo isso é que Jesus quer salvar você, para que o poder dele possa transformar você. A experiência de viver no céu será algo que você não pode perder. E tudo se resume a uma decisão. A decisão é sua. Será que você está disposto ou está disposta a entregar sua vida àquele que entregou a vida dele lá no Calvário? É o céu uma realidade? Sim, o céu é mais que uma realidade. O céu vai ser a experiência mais maravilhosa que qualquer um de nós jamais poderá experimentar. Mas tudo se resume à decisão de acreditar e ter fé em Jesus, que morreu por mim e morreu por você. E então, você vai acreditar nele? Vai colocar sua confiança nele? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Eu oro agora por quem está no vale da decisão. Eu peço por quem estiver me ouvindo agora e, quem sabe, esteja em dúvida. Eu peço que o Senhor se revele de maneira poderosa a esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Este programa do Está Escrito está chegando ao final, mas esse não precisa ser o nosso último encontro. Quem sabe foi o primeiro, mas pode ser o primeiro de muitos. Se você assiste regularmente o Está Escrito, você sabe que por mais de 40 anos este programa tem ido ao ar, trazendo mensagens em língua portuguesa de esperança
para este mundo e este tempo em que estamos vivendo. Se você aprecia o programa, você pode visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá não só rever todos os programas que já foram ao ar, como você pode também fazer uma doação, se assim se sentir movido e tocado, para ajudar a manter o nosso programa no ar. Este programa é mantido por orações e pela ajuda fiel de fiéis colaboradores que nos ajudam a seguir em frente. Eu quero convidar você também a visitar uma igreja adventista do sétimo dia próxima à sua casa. Há muitas delas na sua região, com certeza. Eu espero que você possa visitar e ser bem recebido lá e conhecer mais da mensagem que nós temos pregado aqui. Nós queremos convidar a você que está em qualquer parte do mundo a acessar também o nosso canal do YouTube, youtube.com/estaescrito-canadá. Até o nosso próximo encontro e não se esqueça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.